A mente domina a matéria. A mente domina o corpo. O singular cenário para a cerimônia é o terreno de um hotel no sul da Califórnia. A inusitada hora é a 1 da manhã. Cerca de 100 pessoas, quase todas estranhas umas às outras, reuniram-se no gramado perto do estacionamento, na esperança de fazer um pequeno milagre do espírito humano. Eles pretendem andar sobre o fogo. O líder dessa aventura é um homem simpático e tagarela, com cerca de 30 anos de idade, que está em pé diante das pessoas, na ponta de 2 canteiros de grama paralelos, cheios de brasas brilhantes. Cada canteiro tem cerca de 3 metros de comprimento, por 1 de largura. As centelhas formam espirais na névoa da noite e as brasas crepitam, fazendo barulho. As pessoas também estão excitadas, barulhentas, enquanto formam 2 filas, cada uma diante de um dos canteiros brilhantes. A maioria murmura, seguindo instruções recebidas. Uma frase tranquilizadora: beijo, brejo frio, brejo frio. Elas estão descalças. Sob o olhar fixo de todos, o líder respira várias vezes, soltando o ar ruidosamente, e anda decidido para cima de um dos lençóis de fogo. Alguns passos rápidos e ele sai do gramado. No gramado, limpando as cinzas dos pés. Os homens e as mulheres da multidão, extasiada, caem em pranto. Eles sentem fé e confiança. Suas aflições foram banidas. Eles estão ansiosos para usar seu potencial, como o líder prometeu que faria. O que farão após atingir o sucesso? Perguntou o líder a eles e respondeu sua própria pergunta: vocês vão comemorar. E eles realmente celebram, fazendo o gesto de vitória e promovendo algazarra, à medida que um por um andam pela trilha do fogo. Quase todos fazem a travessia, ninguém se queima, alguns não ficam nem mesmo com bolhas. De cada um, o líder, que também é um homem de negócio, recebeu $145. Essa taxa cobra a caminhada sobre as brasas. Agora, cor de laranja, também inspirando seminário de 4 horas que a precedeu. Segundo explicações dadas pelo líder nessa palestra, ele se chama Tony Robbins e é de Los Angeles. Nos poucos segundos em que uma pessoa confronta e anda sobre o fogo, sua vida é transformada. Uma vez encontrada a vontade de dar o primeiro passo, diz Robbins aos ouvintes, ele descobre o segredo para o sucesso, a saúde e a felicidade. Há grandes reclamações, sem dúvida, mas não é difícil achar clientes satisfeitos. Mudou minha vida, contou uma senhora das aulas de Robbins. É algo maior que a fé. É a afirmação de que tudo é possível. Quando a mente humana está adequadamente preparada, tudo é possível. Esta é a mensagem atormentadora de Robbins. E ele é só um pregador desse evangelho cheio de esperança. O andar sobre o fogo, com seus dramas inerentes e laços com o passado primitivo da humanidade. Atraiu muitos gurus e discípulos modernos, mas a ideia de que o poder da mente pode ser aproveitado para autoaperfeiçoamento sustenta uma ampla série de práticas e de escolas de pensamento. Esses métodos e ideias incluem desde feitos exóticos como levitação, o ato de flutuar por meio supostamente paranormais, até a ideia simplista de o poder do pensamento positivo. O duradouro canto de guerra do otimismo, esse escrito em 1952 pelo entusiasta Dr. Norman Vincent Peale. Aqueles que exaltam os benefícios de técnica de controle da mente sobre o corpo, como biofeedback ou visualização criativa, podem zombar dos pregadores do caminhar sobre o fogo, prática descrita sarcasticamente por um escritor como um seminário de autoaperfeiçoamento cósmico, onde se paga meia entrada e se tem uma única e última parada. Mas parece claro que Tony Robbins, com sua força, seu lema brejo frio, de alguma forma trouxe soluções para alguns. Uma dessas pessoas, um professor universitário, declarou que Robbins ajudou a vencer um meio de avião. Outro dia subi num aviãozinho com um amigo,
disse ele, e comecei a ficar enjoado quando passamos sobre as montanhas. Imediatamente visualizei o caminho do fogo. Aí me acalmei como se fosse o brejo esfriando. Pronto, funcionou. A ideia de usar o caminho sobre o fogo como terapia surgiu relativamente há pouco tempo, mas enquanto ritual religioso e mágico, essa prática é muito difundida e tão antiga que não sabemos sua origem. Por volta de 500 a.C., ela se estabeleceu na China, no Japão, no Tibete e na Índia. Com o tempo espalhou-se na direção do Ocidente, para a Europa e a região do Mediterrâneo. Na Idade Média, alguns andavam sobre o fogo para mostrar sua humildade ou buscar purificação e bênção divina. Outros faziam isto para provar sua inocência em crimes como assassinato ou heresia. Acreditavam que os inocentes não se queimariam ao atravessar as brasas quentes. Aplicações semelhantes continuaram existindo na Idade Moderna, especialmente em meio aos povos primitivos em termos de tecnologia. Um dos primeiros ocidentais a relatar um ritual de caminhada sobre o fogo foi o Dr. William Toots Brigham, diretor do Museu de Etnologia Bishop em Honolulu. Na década de 1880, Brigham, que crescera no Havaí, convenceu 3 kahunas, os feiticeiros nativos, a introduzir a prática de andar sob fogo. Ele escolheu um momento oportuno, uma erupção vulcânica perto da enorme cratera ativa de Kilauea. Começaram a jorrar um novo fluxo de lava. Depois de uma árdua subida de 3 dias, eles atingiram a fonte da lava. Era uma visão magnífica, lembrou Brigham. A encosta da montanha abriu-se bem acima da linha da mata, e a lava estava jorrando por vários buracos. Ela caía de cerca de 60 metros de altura, fazendo um estrondo, formando uma grande poça espumante no chão, seguindo uma corrente de lava fervente. Eles encontraram uma faixa que os Kahuna consideravam ideal para seu propósito. Brigham, no entanto, estava se lamentando. A trilha de lava tinha mais de 30 metros de comprimento. O calor subia dela em ondas intensas e tremulizantes. Mesmo à distância, escreveu ele, era muito pior que um forno. A lava estava escurecendo na superfície, mas por toda ela corria descolorações de calor que iam e vinham, como acontece no resfriamento do ferro. Antes de o ferreiro mergulhar numa banheira para temperá-lo. Eu sinceramente desejei não ter sido tão curioso. Enquanto Brigham tentava encontrar coragem, seus companheiros tiraram as sandálias e enrolaram seus pés com folhas, um procedimento tradicional. Brigham, para grande divertimento dos 3 feiticeiros, recorreu a uma proteção maior. Ele vestiu botas cravejadas, com solas de couro grosso e 2 pilares de meia. O momento procurado e temido por Brigham havia chegado. Juntos, os feiticeiros recitaram monotonamente uma oração breve e solene. Antes dos Kahunas terminarem a reza, eu já me sentia praticamente assado vivo, escreveu Brigham. Embora essa oração não pudesse ter demorado mais do que alguns minutos, foi decidido que o Kahuna mais velho iria primeiro e Brigham em seguida. Sem um momento de hesitação, o mais velho caminhou firmemente naquela superfície terrivelmente quente. Lembrou o etnólogo. Eu observava boca aberta o Kahuna, e quando ele já estava quase do outro lado, a cerca de 50 metros, alguém me deu um empurrão. Eu só tinha 2 escolhas, ou fazia um fiasco ou saia correndo na lava. Brigham correu com botas e tudo. Depois de alguns passos, as solas das botas retorceram e encolheram. Dali a pouco tempo, suas costuras arrebentaram. Ele não estava correndo apenas com as meias que queimavam. Para seu rosto e corpo era como se estivesse numa fornalha, mas nos pés, lembrou Brigham mais tarde, não havia absolutamente nenhuma sensação. Alcançando finalmente a saída da tina de fogo, Brigham pulou para uma área, segurou e apagou as chamas das suas meias. As botas, deixadas bem para trás, viraram cinza, mas nos seus pés não havia nenhuma bolha, nenhuma sensação de calor. Também nenhum dos Kahunas sofreu qualquer ferimento, embora o invólucro de folhas de seus pés tivesse se queimado completamente. Brigham, um homem de ciência, viveu mais de 40 anos, mas ainda assim nunca pôde compreender a proeza que realizara. É mágica, concluiu ele humildemente. Parte de mágica feita pelos Kahunas e por outros povos primitivos. Em uma festa a rigor para comemorar a compra de um castelo de 1,5 milhão de dólares,
Tony Robbins lidera seus hóspedes na caminhada sobre brasas. Ele usa o andar sobre o fogo em suas palestras da revolução da mente para convencer as pessoas de que podem superar o medo. Bom corredor quando jovem, William Brigham diz ter batido recordes ao correr da lava derretida do Monte Kilauea, no Havaí, na década de 1880, de onde saiu ileso. A recente erupção mostra que o vulcão continua ativo. Em 1922, o bispo católico romano Mysore, na Índia, assistiu a uma caminhada sobre o fogo no palácio do Maharaja local. Para sua surpresa, o místico muçulmano que liderou o evento começou empurrando um criado insuspeito do palácio para o canteiro de brasas brilhantes. Por alguns momentos aterrorizantes, o criado lutou desesperadamente para escapar. Então escreveu o bispo. O ar de terror no seu rosto deu lugar a um sorriso surpreso. Aí ele continuou a cruzar a trincheira de ponta a ponta, sorrindo exultantemente para aqueles que estavam ao redor. Como se a proeza não bastasse, todos os membros da orquestra do Maharaja marcharam para as brasas brilhantes. Não se queimou, nada se queimou, nem os músicos, nem os instrumentos, nem mesmo as partituras. Um oficial de polícia e um engenheiro civil, ambos ingleses, também passaram sobre as brasas sem se machucar. Parecia que estavam numa fornalha, contaram eles aos bispos. Mas não nos queimamos. Intrigados com essas histórias curiosas, vários cientistas quiseram examinar a resistência aparentemente sobre-humana mostrada pelos caminhos do fogo. Na primavera de 1980, por exemplo, uma equipe de pesquisadores da Universidade de Tübingen, na Alemanha Ocidental, juntou-se a uma multidão de celebrantes e turistas que se dirigiu ao festival anual de São Constantino, em Langadas, no norte da Grécia. Um ritual de caminhada sobre o fogo seria o ponto alto do festival, e os cientistas, cheios de equipamentos, estavam decididos a examinar os participantes. Primeiramente, eles tomaram algumas medidas. O fosso de fogo tinha 3,6 metros de comprimento, continha uma camada de brasa com 5 centímetros de espessura. A temperatura na superfície atingia 500 graus Celsius, enquanto ao fundo os celebrantes sacrificavam cabritos e dançavam ao som de lentas batidas de tambores. Os cientistas colocaram eletrodos nas cabeças de três caminhantes para medir alterações na atividade de ondas das ondas cerebrais e prenderam pilhas termoelétricas nos pés descalços para fazer registro de temperatura. Os alemães ficaram nas laterais do canteiro de brasas, controlando seus instrumentos e observando os celebrantes que passavam confortavelmente sobre elas, indo para frente e para trás por uns bons 15 minutos, sem nenhum sinal de dor. No cérebro de uma dessas pessoas registrou-se um grande aumento de atividade de onda θ, uma condição geralmente associada com o estado de sono ou sonho. Isto não ocorreu com as outras duas. Na sola de seus pés verificou-se uma temperatura de apenas 180 graus, aproximadamente um terço daquele da superfície do fogo. Mas mesmo esse calor seria suficiente para assar seus pés. Na época, os especialistas de Tübingen não sabiam explicar o que tinham observado. Mas outros pesquisadores desde então desenvolveram teorias para mostrar como se pode fazer a caminhada sob fogo. Um deles, o Dr. Ger Walker, um professor de física da Universidade Estadual de Cleveland, recorre ao efeito Lange-Front, nome dado em homenagem a um médico alemão. O primeiro a observar que um líquido exposto ao calor intenso forma imediatamente uma almofada de vapor isolante. Walker argumenta que a perspiração nos pés gerada pela excitação da pessoa e pelo calor do fogo protege-o, assim como uma gota de saliva na ponta do dedo permite a um indivíduo tocar um ferro quente ou apagar a chama de uma vela. Uma outra explicação ainda dada foi por Bernard Leikind e William McCarthy. Esses dois pesquisadores assistiram a um seminário de Tony Robbins sobre a caminhada no fogo, de onde saíram acreditando que a teoria de Walker não estava correta. Leikind e McCarthy não eram só pesquisadores teóricos, assim arriscaram-se no fogo e fizeram a caminhada sem se queimar. Para McCarthy, um psicólogo, o método de Robbins empregava várias técnicas de bloqueio de dor.
englobando desde o canto monótono até um estilo particular de respiração, que ajudava a superar a caminhada. E não é por acaso, salientou ele, que Hobbes organiza suas caminhadas sobre o fogo para depois da meia-noite. Quando ficamos acordados, além da nossa hora normal de ir para a cama, disse McCarthy, nossas funções fisiológicas normais ficam um pouco diminuídas, como se o corpo esperasse estar dormindo, embora não estivesse. Assim, ao andar sobre as brasas a 1 hora da manhã, as pessoas têm muito menos chance de sentir dor ou calor do que teria que se fizesse a mesma caminhada a 1 hora da tarde. Levantando o sari para proteger gelo das chamas, uma mulher hindu de origem indiana anda sobre um canteiro de brasas durante uma cerimônia religiosa anual na ilha de Maurício. Em 1966, uma demonstração em Bombay, na Índia, um místico hindu, Hatha Yogi Sandra Rao, anda sobre as brasas sem vacilar. A toalha em chamas na sua mão comprova a alta temperatura. Num santuário budista perto de Tóquio, a multidão assiste à cerimônia anual, no qual os sacerdotes andam sobre as brasas. Linked, um físico mais adiante, concluiu que o segredo de andar sobre o fogo estava na distinção entre temperatura e calor, ou seja, energia interna. Materiais variados com a mesma temperatura, escreveu ele, tem quantidade de energia térmica ou de calor distinta e diferentes, capacidade de levar energia de um lugar para o outro. As brasas usadas pelos caminhantes do fogo, continua, eles são compostos de carbono, leves e macios, embora não possam estar numa temperatura consideravelmente alta. Elas não contêm tanta energia quanto podemos esperar. O físico fez uma analogia simples. Enquanto um bolo está assando, observou Linked, a temperatura de sua assadeira de metal é aproximadamente igual à do ar dentro do forno. Entretanto, como o ar tem baixa energia de calor e pouca condutividade, o cozinheiro pode seguramente pôr as mãos dentro do forno, mas ele seria imprudente se tocasse na assadeira, que possui energia de calor e condutividade muito mais alta. Da mesma forma, afirmou Linked, um canteiro de brasa brilhante pode registrar-se uma temperatura de mais de 500 graus, mas as brasas não parecerão tão quentes para os pés como, por exemplo, uma escada de metal aquecida até a mesma temperatura, ou até mesmo um trecho de areia seca em uma praia numa tarde de verão. Mas como é que uma pessoa pode passar ilesa por um caminho de fogo enquanto outra na mesma trilha sofre sérias queimaduras? Pergunta. Para isso, também Linked sugere uma explicação. Andar sobre o fogo não é uma experiência científica controlada. Há muitas variações entre uma pessoa e outra, entre um momento e outro. Quanto tempo ficamos sobre as brasas? Quantos passos damos? Qual a grossura da sola dos nossos pés? E se andamos onde as brasas são profundas ou rasas, certamente podemos nos queimar. Especialmente se acreditarmos que a proteção vem da nossa mente. E se não levamos em conta o comportamento físico normal do calor, talvez não exista maneira alguma de medir completamente a dor suportada e assim superada ao andar sobre o fogo, mas, sem dúvida, o corpo pode ser ensinado a absorver um grau de agonia que a maioria das pessoas não pode imaginar. Essa capacidade humana notável, embora um pouco apavorante, é mostrada no mundo todo em inúmeras cerimônias que se baseiam na mortificação e mutilação da carne. Um exemplo particularmente impressionante acontece no santuário de Katagarama, em Sri Lanka, onde os rituais de fé do ano todo atinge um auge com os pavorosos êxtases de agosto, enquanto um sino do tempo badala para dar boas-vindas a um amanhecer de calor quase insuportável. 3 homens silenciosos recebem chicoteadas que cortam a carne. Um homem fica parado e quieto, enquanto um longo espeto de aço é enfiado em seu rosto. Outro metodicamente passa facas na pele, nos próprios braços e pernas. Num grupo separado, cerca de 10 pessoas ficam de 40 a 50 ganchos de metal. Fincam, cada um preso a uma corda firme, nas costas de um devoto. Depois disso, eles irão amarrar as cordas numa carroça carregada de oferendas e puxar o homem para o templo. Enterrado vivo, mantendo para fora apenas as mãos em atitude de prece, um yogi indiano testa seu alto domínio. Para sobreviver enterrado por certo tempo, os yogis entram num tipo de transe que reduz suas necessidades de oxigênio.
No final da década de 70, o Dr. Wolfgang Larbing, da Universidade de Tübingen, tentou analisar essa horrível automutilação testando um faqui, indivíduo pertencente a uma classe de místico conhecido por suas habilidades de suportar ácidos doloridos. Indiano bem preparado para as experiências, Larbing e seus colaboradores empregaram vários instrumentos de teste. O principal entre eles era o eletrocefalógrafo, usado para medir a energia elétrica natural dos nervos do cérebro. As voltagens elétricas geradas por esses nervos saem em ondas, cujo tipo ou padrão depende do estado mental da pessoa estudado num determinado momento. 4 padrões de ondas cerebrais foram identificados, cada um indivíduo um nível diferente de atividade mental. O tipo chamado alfa, caracterizado por uma voltagem alta, onde o pico é atingido uma taxa de cerca de 10 por segundo. Normalmente ocorre em uma pessoa acordada, mais relaxada e com olhos fechados, de forma que os impulsos visuais não chegam à mente. A fase beta, na qual os picos têm voltagem mais baixa e aparecem com mais frequência, numa taxa de 3 a 28 por segundo. É característico de uma pessoa acordada e atenta, ocupada com alguma atividade mental ou sob algum tipo de pressão. As lentas ondas θ, que ocorrem numa taxa de cerca de 3 a 6 por segundo, geralmente aparecem quando o indivíduo está dormindo e sonhando, mas também surgem durante períodos de pensamento criativo. As ondas de frequências mais baixas, conhecidas como delta, são características do sono pesado. Numa demonstração preliminar de suas habilidades, o faqui preparou-se para a aprovação aparentemente entrando num transe. Então, mostrando a indiferença, enfiou espetos de metal em seu estômago, pescoço e através da língua. Considerando todos os indicadores comportamentais conhecidos, notaram os observadores, não houve indício de que ele tivesse sentido qualquer dor. Também não existiu sangramento. Larbing também procurou voluntários para servir como objeto de estudo sob controle. 14 pessoas apresentaram-se e, assim como o faqui, foram equipados com eletrodos. Todas ouviram que deveriam esperar dor e preparar-se mentalmente para suportá-la. Um yogi senta-se tranquilo numa cama de pregos, enquanto Elmer Green, um médico americano, prende eletrodos para verificar suas funções corporais. Constatou-se que o yogi, usando o controle de respiração e outros métodos, podia bloquear suas reações à dor. Larbing e sua equipe deram cerca de 40 choques elétricos dolorosos nos voluntários e no faqui. No fim do teste, os voluntários, é claro, tinham suportado o máximo de dor que podiam, mas o faqui, olhando para o céu, parecia impassível. Os registros feitos durante a experiência mostraram uma disparidade interessante entre as ondas cerebrais do faqui e a dos sofredores. Enquanto as ondas dos voluntários reagiam de forma esperada a cada vez que os choques dolorosos eram dados, as do faqui mostraram um forte padrão θ, a frequência lenta associada à sonolência ou sono, mesmo quando ele levava o choque. Parecia que ele estava deliberadamente induzindo ondas θ para amortecer a dor. Além disso, a condutividade de sua pele durante a experiência era em geral diferente daquela dos voluntários, provavelmente porque ele de alguma forma havia aprendido a estabelecer algum tipo de barreira contra a dor. A mágica de Harry Houdini. Em todos os tempos, o artista mais famoso na arte de escapar de amar-se foi R. Houdini, um mágico húngaro que atuou no show business americano no primeiro quarto do século XX. Conhecido como o homem capaz de escapar de qualquer coisa. Ele deixava o público fascinado quando mergulhava num lago ou rio congelado, com as mãos e os pés algemados, e depois aparecia na superfície sem as algemas e ileso. Ele calculou ter escapado desse tipo de mergulho 2.000 vezes. Houdini nunca disse ter poderes sobrenaturais. Na verdade, ele se orgulhava muito de desmascarar médios e místicos fraudulentos. Mas ele treinou seu corpo e sua mente com o rigor de um yogi indiano, cultivando a agilidade para sua arte de escapar de amarras e condicionando-se para suportar a dor e ficar longos períodos sem respirar. Nascido em Budapeste em 1874 e batizado Erich Weiss, Houdini, ainda criança, foi para os Estados Unidos com seus pais imigrantes. Ele começou sua carreira como um mágico sem importância, fazendo shows baratos. Com uma fanfarrice típica, tomou emprestado seu nome artístico de Jim Eugen
Robert Houdin, um mágico francês mais famoso do século XIX, mas logo deixou a mágica e dedicou-se à sua impressionante capacidade de se soltar de algemas e correntes. Com essa arte, ele se tornou uma grande atração nos principais teatros dos Estados Unidos e da Europa. Em seus shows, Houdin não só escapava de algemas, mas também de caixotes, baús trancados, camisas de força e mesmo de celas das prisões federais e estaduais. Mas uma das proezas mais famosas de Houdin não foi uma escapada, e sim uma demonstração de controle de respiração. Em 1926, ele leu sobre Rama Bey, um faquir egípcio que dizia possuir poderes sobrenaturais e ter sobrevivido num caixão vedado, submerso por 1 hora. Segundo o faquir, para fazer isso era preciso atingir um estado de vida suspensa, na qual a respiração cessava. Houdin, um eterno inimigo de fraudes, decidiu provar que Bey estava errado. Usando um caixão de estanho feito especialmente para ele, Houdin treinou por 3 semanas, com mais empenho ainda do que o normal. Como não gostava de correr riscos, ele equipou o caixão com um telefone. Assim podia manter contato com o seu assistente Jimmy Collins em caso de emergência. No dia 5 de agosto, ele se deitou no caixão, cuja tampa foi aparafusada e soldada. Depois ele foi afundado na piscina do Hotel Shelton de Nova York. Após 50 minutos, ele disse a Collins que estava respirando pesadamente e não sabia se poderia ficar uma hora. Mas ele ficou até mais tempo do que o faquir permaneceu submerso, mais de 1 hora e 15 minutos, apesar de um vazamento por onde entrava água. Houdin manteve-se calmo, respirando numa taxa normal de 17 vezes por minuto. Por fim, após 1 hora e meia, ele pediu a Collins para levantar o caixão, cuja tampa foi cortada por operários. Ele apareceu molhado e exausto, mas ainda assim com seu jeito de artista. Flexionou os músculos, fez respirações profundas e anunciou que se sentia bem. Alguns seguidores de Ram Bey acusaram Houdin de ter escondido no caixão produtos químicos capazes de liberar oxigênio e de ter feito algum tipo de truque. Houdin respondeu que não era necessário truque algum, bastava ser capaz de acabar com o medo, permanecer calmo e conservar o oxigênio através do controle da respiração. O exame do caixão mostrou que Houdin não usara qualquer ajuda artificial. Houdin morreu menos de 3 meses depois, vítima de sua determinação e fama. Um jovem que ouviu falar da habilidade de Houdin de suportar qualquer murro, endurecendo os músculos do estômago, bateu no seu abdômen quando ele não estava pronto. Os socos causaram grande dano interno, mas Houdin, por dias impetuosamente, ignorou a dor. Enquanto sua condição piorava, quando ele finalmente foi levado para um hospital, era tarde demais. Ele morreu de peritonite no dia 31 de outubro de 1926, com 52 anos. Famoso pelo olhar hipnótico, Houdin parecia um cônsul romano forte com a cabeça grande. Essa imagem ajudou-os a se tornar uma estrela no cinema mudo. Harry Houdin, mostrando-se disposto, sai do caixão antes vedado, no qual ficou submerso na piscina do Hotel Shelton de Nova York por 90 minutos. Durante essa proeza, assistentes precisaram segurar o caixão para mantê-lo completamente submerso. Pesquisadores concluíram que o faquir, empregando técnicas aparentemente simples de meditação, podia produzir alterações mensuráveis em seu corpo e em seu cérebro para inibir a sensação de dor. Mas eles não podiam explicar por que nenhum sangue fora derramado depois das profundas perfurações feitas com espetos de metal, ou porque o homem só ficara com marcas leves em vez de feridas. Algo semelhante e com certo aspecto surpreendente diferente ocorreu alguns anos antes no laboratório de pesquisadores americanos Elmer e Alice Green. A pessoa estudada era Jack Schwartz,
um americano naturalizado, nascido assim como Peter Urson, na Holanda, que conseguiram fama mundial por suas supostas habilidades psíquicas, completamente sem treino na área de meditação. Schwartz afirmou ter descoberto em si talentos extraordinários. Ele se dizia capaz de de se apunhalar sem sangrar, evitar o fazer parar a sensação de dor, aliviar a dor dos outros colocando suas mãos neles, hipnotizar pessoas e ler mentes. No laboratório, Schwartz foi ligado a aparelhos capazes de registrar algumas variáveis fisiológicas, como por exemplo temperatura de pele, taxa de batimento cardíaco e função respiratória, que indicam reações de estresse. Ele então se preparou para demonstrar sua habilidade de controlar sangramento. Schwartz tinha conseguido um par de agulhas de aproximadamente 15 cm de comprimento, usadas para fabricar velas. Ele então explicou que planejava introduzi-las no seu bíceps e puxá-las para fora sem sangrar. Entretanto, quando ele já tinha enfiado uma das agulhas no braço, Elmer Green lançou-lhe um desafio. Achei que seria útil para a experiência, constatando se Jack poderia sangrar de forma normal, escreveu ele mais tarde, ou se simplesmente tinha uma pele diferente. Então Green interrompeu Schwartz bem quando ele estava para puxar a agulha no braço e falou: Jack, diga-me, vai sangrar agora? Perguntou. Schwartz, mesmo pego desprevenido, puxou a agulha para fora, deixando uma ferida que jorrou sangue por aproximadamente 10 segundos. Enquanto Green tentava limpá-lo com lenço de papel. Então, contou Green, ouvi Jack dizer bem baixinho: agora ele para. Para minha surpresa, o buraco na pele que eu estava enxugando fechou como se fosse uma bolsinha, cujas cordas tinham sido puxadas. Isto ocorreu em cerca de 1 segundo e nenhuma outra gota de sangue saiu. Depois disso, foi pedido a Schwartz para que se perfurasse novamente, mas sem sangrar. Ele introduziu uma das enormes agulhas num outro músculo do braço, deixou-a ficar lá por aproximadamente 30 segundos, então tirou. Nenhum sangue apareceu, embora Green apertasse vigorosamente o lugar onde a agulha ficara. Duas coisas em especial nessa experiência chamaram a atenção dos pesquisadores. Uma delas foi a observação de Schwartz, que na demonstração ele havia considerado seu braço como se fosse o de uma poltrona, sem prestar atenção alguma a ele. Aparentemente Schwartz fizera isso sem saber que tal desligamento mental é um método bem conhecido de controle da yoga, e geralmente aparece acompanhado pela produção de ondas cerebrais do tipo alfa. O outro ponto importante dizia respeito ao padrão de onda cerebral de Schwartz. Enquanto esperava o início da experiência, ele emitiu ondas beta quase constantemente. Nós achamos isso normal em tais circunstâncias, disseram os Greens, mas esperavam que ele ficasse mais agitado quando pôs a ponta da agulha no seu bíceps. Contudo, suas ondas cerebrais passaram a mostrar padrão alfa. Isso era exatamente o oposto do que se poderia esperar de uma pessoa comum. Um indivíduo sentado num ambiente calmo, sem nada para fazer, normalmente produzia alfa. Mas se alguém pedir a essa pessoa para enfiar uma agulha em seu braço, ele deverá bloquear subitamente alfa e produzir beta. Schwartz parecia estar desviando sua atenção da sensação de dor, era simplesmente se desligou dela. Assim como a mente humana pode ter força para superar seus próprios medos ou as fraquezas do corpo, ele é aparentemente capaz de criar ferimentos onde há causa física evidente. Uma manifestação especialmente dramática dessa capacidade é o aparecimento espontâneo no corpo de estigmas, as chagas de Cristo. Esse tipo de manifestação tem ocorrido em épocas e locais estranhos, desde que foi experimentado pela primeira vez por São Francisco de Assis, há mais de 700 anos. Um caso sempre citado é o de Louis Latel, um camponês belga do século XIX, que costumava ter visões de vários santos, algumas delas bastante obscuras, e entrar em transe ou ter ataques que hoje podem ser chamados de histeria. Os estigmas apareceram em Louis pela primeira vez numa sexta-feira, em 1868, fazendo sangrar seus pés e as mãos e a área sob seu seio esquerdo. Esse fenômeno coincidia com quase todos os aspectos com a crença cristã tradicional de que as feridas apareceram nas mãos, nos pés e na testa no lado esquerdo do corpo de Cristo durante a crucificação. Depois disso, os eventos repetiram-se num ciclo semanal preciso. Nas terças-feiras, Luiz tinha sensações de queimadura nas áreas onde os estigmas surgiram. Nas tardes de quinta, a dor começava. Nas manhãs de sexta-feira, bolhas apareciam e cresciam até estourar e sangrar. Então Luiz tomava uma hóstia de comunhão, rezava, entrava em transe e finalmente deitava de bruços no chão, até que o feitiço parecesse ter desaparecido. Depois levantava-se.
No dia seguinte, as bolhas sangrentas tinham sumido, deixando apenas manchas rosa claro, que desapareciam na terça-feira seguinte, quando as queimaduras começariam novamente. Independentemente dessa hemorragia regular, Louise Lauter era uma moça incomum, fervorosamente piedosa e que gostava de fazer longas e solitárias sessões de meditação e orações. Ela também era, como na maioria das pessoas visitadas por estigmas, adulta branca católica romana. Cloreta Robinson, ao contrário, era negra e batista. Algumas semanas antes da Páscoa de 1972, essa menina de 10 anos de Oakland, na Califórnia, estava sentada numa sala de aula quando percebeu um sangramento na palma da sua mão esquerda. Ela não sentiu dor e não havia qualquer marca visível no local. No entanto, como o misterioso sangramento voltasse a ocorrer esporadicamente nos 3 dias seguintes, a menina foi levada à pediatra Loretta Early. Segundo a médica, a pele da palma da mão de Cloreta estava normal, sem sinais de ferimento. Mesmo assim, a médica curou e enfaixou cuidadosamente a mão esquerda da paciente, antes de mandá-la de volta à escola. 3 horas depois, quando Cloreta já estava na sala de aula, apareceu sangue na palma de sua mão direita. No dia seguinte, o sangramento inexplicável continuou, saindo não só das mãos da menina, mas também dos pés, peito e testa. A doutora Early examinou novamente Cloreta, sem encontrar outra vez nenhum sinal de machucado na pele da paciente. O psiquiatra Joseph Lifshutz foi chamado e, apesar de não ter submetido Cloreta a testes aprofundados, não detectou qualquer indicação clara de que a menina sofreu de distúrbio sério de personalidade. Cloreta era, entretanto, extremamente religiosa, embora, segundo ela, nunca tivesse ouvido falar de coisas como estigmas até que seu próprio sangramento ocorreu. Na sexta-feira santa, o sangramento de Cloreta Robertson parou e não reapareceu na semana da Páscoa do ano seguinte. Enquanto isso, Early e Lifshutz continuaram a estudar o caso e o fenômeno dos estigmas em geral, contando suas descobertas numa publicação psiquiátrica. Eles observaram que era completamente impossível Cloreta ter de alguma forma se machucado, uma suspeita que sugere naturalmente em qualquer caso desse tipo, que surge. Por outro lado, notaram eles, não se pode mais negar o poder das forças mentais e emocionais de controlar tais fenômenos físicos. Para eles não havia dúvida de que forças religiosas e emocionais profundas, intensas, conscientes e inconscientes podem levar ao sangramento causado por estigmas. Igualmente desnorteantes são os casos de estigma que parecem não ter motivação religiosa alguma. Por exemplo, um médico sueco do século XIX chamado Magnus Russo examinou uma mulher sueca de 23 anos, identificada no seu relatório apenas como Maria K., que apanhara severamente. Muito tempo depois de as feridas de Maria terem sarado, o sangue continuava a sair de suas orelhas, olhos e outros lugares da cabeça, embora não houvesse mais marcas na pele, exceto vestígios de inflamação. Há tempo, o Dr. Russo descobriu que Maria podia estimular o sangramento sempre que quisesse, simplesmente discutindo com alguém e ficando muito emocionada. De forma semelhante, em 1969, o Dr. Oscar Ratnoff, professor de medicina na Universidade de Castle Western Reserve, em Cleveland, estava trabalhando com um paciente emocionalmente abalada, quando observou o aparecimento de uma mancha de sangue do tamanho de uma pequena moeda na coxa da mulher. Não havia causa evidente, e quando o sangue foi enxugado, não apareceu nenhuma ferida. A única pista para compreender isso era a sua angústia mental. Fascinado, Ratnoff descobriu e investigou mais de 60 pacientes que periodicamente desenvolviam vergões, machucados e sangramentos sem que houvesse qualquer razão compreensível. Neste quadro do italiano Giotto, São Francisco de Assis recebe os estigmas diretamente de Cristo, tido como o primeiro a sofrer de tais feridas. São Francisco, acredita-se, começou a sangrar nas mãos e nos pés quando rezava perto de uma gruta em 1224. O padre Pio Forgione de Foggia, na Itália, reza a missa para seus seguidores que o veneram por seus estigmas, desde que os estigmas surgiram em 1915 até a sua morte em 1968. O padre sangrou quase todos os dias, nos mesmos locais que Cristo.
Embora possam haver outras explicações, alguns pesquisadores sugeriram que a pessoa talvez tenha sensibilidade a um elemento do seu próprio sangue. Ratchnow convenceu-se de que esses efeitos eram desencadeados pelas emoções dos pacientes. A maioria deles, descobriu Ratchnow, eram mulheres maltratadas ou violentadas, muitas com distúrbios emocionais e suportando, como disse Ratchnow, mais do que era sua cota de sofrimento na vida. De alguma forma, concluiu ele, elas tinham reproduzido suas cicatrizes mentais na superfície de seus corpos. Efetivamente, são raras as pessoas que, dirigidas pela paixão religiosa ou por algum tormento secreto, podem, dessa forma misteriosa, mostrar seu sofrimento para todos. Mais raras ainda, talvez sejam seus opostos. Indivíduos tão hábeis em evocar e dispor de sua energia mental que são capazes de aparentemente de zombar como quiserem das leis da física. E não podem haver exemplos melhores do que a pessoa com talentos singulares que Daniel Douglas Hume, o proeminente médico do século XIX. As habilidades de Hume eram realmente extraordinárias. Ele fascinou a Europa, incluindo as cortes reais de Napoleão III e do czar Alexandre II, com suas proezas misteriosas. Hume ousava, por exemplo, fazer sessões à luz do dia ao invés de recorrer ao escuro, como costumavam fazer outros médicos da época. Em demonstrações informais e pequenas, feitas para amigos, ele mergulhava as mãos e até o rosto numa fornalha, mexendo nela como se banhasse em água, escreveu um observador perplexo. As pequenas apresentações de Hume eram tão inacreditáveis que pareciam contos de fada. Pessoas respeitáveis juravam que ele tinha se esticado na frente delas, de forma a crescer 15 centímetros, o que tinha feito um acordeão dançar numa sala, tocando uma melodia animada sem ninguém encostar nas teclas. Mas a proeza pela qual Hume ficou mais famoso e entre a legião de céticos a maior infâmia ocorreu no dia 3 de dezembro de 1868, na sua residência em Ashley House, no distrito de Westminster, em Londres. 3 jovens respeitáveis assistiram a esse feito. Visconde Adderley, então com 27 anos, que se tornaria o 4º conde de Dunhaven e correspondente do Daily Telegraph de Londres. James Ludovic Lindsay, de 21 anos, um futuro presidente da Sociedade Astronômica Real e membro do Conselho Diretor da Bristol Museum. E o capitão Charles Bradstreet Wayne, de 33 anos, primo de Adderley, oficial militar designado para a Torre de Londres. Adderley e Lindsay descreveram em detalhes o que supostamente viram Hume fazer naquela noite. Quando se considera a posição social dessas 3 testemunhas, disse Arthur Conan Doyle, espírita e escritor britânico, pode-se perguntar se em tempos antigos ou modernos alguns acontecimentos sobrenatural foi mais claramente provado. Talvez não, mas para aceitar a suposta realização de Hume ainda é preciso um salto considerável de imaginação. Conta-se que naquela tarde de domingo Hume estava em pé, quando levitou e flutuou para fora do prédio, através de uma janela, voltando por outra, na sala principal. Nós percebemos quando Hume chegou na sala ao lado. Ouvimos a janela abrir e logo ele apareceu em pé do lado de fora, recordou Lindsay. Ele permaneceu nessa posição por alguns segundos, então levantou o vidro e aterrissou na sala, usando os pés, depois sentou-se. Esta ilustração antiga mostra São José de Cupertino levitando num êxtase religioso. Dizem que muitas pessoas respeitáveis viram o monge voar. Hoje, assim como aconteceu naquela época, muitos especialistas em questões psíquicas, que geralmente acreditam nas realizações de Hume, desconfiam da levitação de Ashley House. Segundo eles, o fato de Hume ter saído pela janela não foi testemunhado. Na verdade, o médium tinha pedido aos 3 observadores para não deixarem suas cadeiras na outra sala. Um exame apurado da foto do prédio, há muito tempo destruído, mostra balcões do lado de fora de cada janela, separados por pouco mais de 1 metro, uma distância que podia facilmente ser pulada por um homem sem medo de altura, como era Hume. Ele poderia ter saltado de uma das janelas do 3º andar e pulado do balcão em balcão,
pular de balcão em balcão. Esse roteiro deixa sem resposta uma pergunta: de que forma Rum teria voltado para a sala, flutuando através da janela aberta, enquanto seus 3 amigos olhavam? Pergunta. Alguns críticos respondem que no escuro quase total do ambiente, Rum poderia simplesmente ter pulado para fora da janela sem ir embora. Outros apontam para inúmeras contradições nos relatos das testemunhas. Segundo eles, particularmente Lindsay e Adler, por passar muito tempo com um médium carismático, tinham ficado suscetíveis a qualquer coisa que ele dissesse. Para mim, a única explicação válida, escreveu o autor britânico Trevor Hall, empreendedor de uma longa investigação sobre o incidente realizado na década de 1980. É que quando estavam com Rum, os observadores deviam ficar num estado um tanto anormal. Isso deve ter ocorrido especialmente no encontro de Ashley House. Rum era um desses raros indivíduos capazes de impor sugestões aos outros num grau acentuado. Hall concluiu que a levitação de Ashley House foi uma fraude engenhosa, elaborada por Rum para seu próprio benefício. Fraudada ou não, a levitação de 1868 aconteceu depois de muitas outras, de menor escala, feitas por Rum diante de centenas de pessoas. Ele relatou esses voos breves em Incidentes de Minha Vida, sua autobiografia de 1863. Durante essas elevações ou levitações, explicou ele, eu normalmente não tenho qualquer sensação em particular em meu corpo, a não ser o que eu poderia descrever como uma plenitude elétrica ao redor dos pés. Jamais senti alguma mão me apoiando e desde a primeira vez nunca tive medo. Meus braços geralmente ficam duros e são puxados para cima da minha cabeça, como se eu estivesse querendo agarrar o poder invisível que lentamente me levantou do chão. Aparentemente, essa força invisível foi sentida por místicos de toda espécie em toda a história, manifestando-se de inúmeras formas, incluindo desde os transportes estáticos dos santos até as levitações meditativas dos yogis na Índia e de seus discípulos ocidentais. O santo italiano José de Cupertino era famoso por sua levitação. Segundo a lenda, ele podia flutuar sempre que estava emocionalmente agitado. O santo não tinha controle dos voos e, eventualmente, quando isso ocorria, passava por situações delicadas. Certa vez, numa missa de domingo, dizem que ele levantou no ar e flutuou na direção do altar. Depois, numa outra vez, enquanto andava com um monge beneditino no jardim do monastério, ele de repente subiu para o alto de uma oliveira. Lá ficou sem poder descer, enquanto o monge foi procurar uma escada. 2 santas também figuraram nos anais da levitação. Uma delas, Santa Teresa d'Ávila, comentou sua experiência. Quando eu tentava resistir um pouco, era como se uma grande força debaixo dos meus pés me levantasse. Confesso que senti muito medo, principalmente na primeira vez. Afinal, ao ver o corpo sair assim fora do chão, mesmo quando ele está acompanhando o espírito, isso acontece com grande suavidade, se não houver resistência. Não perdemos a consciência. Eu, pelo menos, ficava consciente o suficiente para ver que estava sendo levantada. Um tom de praticidade foi dado a essas experiências sublimes, cerca de 200 anos depois, por uma freira visionária chamada Anne Catherine Emmerich, que descreveu o seu jeito de fazer a faxina. Eu era sempre levantada subitamente no ar. Subi e parava nas partes mais altas da igreja, como janelas, ornamentos esculpidos e pedras protuberantes. Eu limpava e colocava tudo em lugares humanamente impossíveis de atingir. Eu me sentia segura no ar e não ficava em nem um pouco com medo, pois estava acostumado desde criança a ser assistida pelo meu anjo da guarda. O fato de a levitação ter aparecido de forma natural e até espontânea para pessoas como a irmã Anne Catherine, Santa Teresa d'Ávila e São José de Cupertino é uma exceção. Na secular tradição yoga da Índia, essa prática é aparentemente um dos 8 grandes siddhis ou realizações. Antes de querer praticar a levitação, a pessoa deve se submeter a um longo período de aprendizagem e treino de técnicas de respiração, relaxamento e postura. Os resultados de toda essa disciplina podem ser surpreendentes. No século XIX, por exemplo, europeus viajaram pela Índia, voltaram para casa cheios de histórias, como aquelas relatadas no livro Levitação, escrito em 1928 por Oliver Leroy. Leroy contou que em 1866, um francês morador de Pondichéry disse ter visto um faqui chamado Convidasami suspenso mais de meio metro do chão. Outra vez, o mesmo faqui almoçou na casa do francês. Na hora de sair, foi levantado cerca de 30 centímetros do chão, onde ficou parado por aproximadamente 5 minutos.
Daniel Douglas Humes, o famoso médico escocês do século XIX, flutuou até o teto, uma das várias levitações que, acredita-se, foram feitas por ele diante de grupos de testemunhas. A Índia continuou sendo o centro mundial da suposta levitação, embora alguns praticantes dessa arte tenham procurado exportar seu conhecimento para o Ocidente. Em 1976, o Maharishi Mahesh Yogi, talvez o guru ou guia espiritual mais famoso do mundo moderno, começou a dar curso de levitação na sua academia suíça, uma escola extremamente cara, a título de extensão de seus ensinamentos de meditação transcendental, prática familiarmente conhecida como MT. No dia 16 de maio de 1977, o Evening News de Londres contou que 12 estudantes tinham acabado o primeiro curso de 6 meses do Maharishi. Uma adepta recém-formada, Albertine Rupt, foi citada dizendo: "De repente eu me vi quase 2 metros acima do chão e pensei, céus, consegui." Aparentemente, a descida era mais difícil do que a subida. Conta-se que ela e os outros estudantes aterrizavam desajeitadamente, apesar de contarem com um bom acolchoamento de espuma, não deixavam de sofrer machucadelas. Albertine Rupt não revelou sua técnica de levitação, mas outro aluno formado em meditação transcendental explicou um pouco vagamente. As pessoas balançam suavemente, depois cada vez mais, então começa a levantar do chão. Depois você aprende a controlar tudo melhor. Isso se torna muito divertido. Para esse estudante atingir um estado de semi-leveza através da meditação e assim poder levitar não parecia ser uma grande provação. Steve Wishart, um devoto de yoga e meditação, descreveu mais detalhadamente o método num livro chamado Assim como o de Oliver Leroy, Levitação, observando que o controle da respiração para propósitos ocultos vem de uma ciência conhecida como pranayama. Richter explicou: a levitação vem do pranayama, e pranayama vem do controle de uma energia que está no ar, chamada prana. A energia na sua forma mais pura. O domínio da mente sobre a matéria é possível, declarou ele, porque a prana não só controla a mente, prana é mente. Para atingir a levitação, escreveu isto: os estudantes devem se sentar na posição de pernas cruzadas, conhecido como lótus. Eles precisam aprender a respirar adequadamente, fazer o que os yogis chamam de respiração diafragmática, no qual se desenvolve a habilidade de segurar o ar. O relaxamento profundo e sistemático deve ser aprendido e praticado e finalmente combinado com um ciclo de pranayama, de inalação, retenção e exalação do ar, como o Siva Samhita, um texto yogi tradicional, descreve o processo. No primeiro estágio de pranayama, o corpo do yogi começa a respirar. Na segunda etapa, ele treme. E na terceira, pula como um sapo. Quando a prática é maior, o adepto anda no ar. A meditação transcendental, como é ensinada pelo Maharishi, pode resultar ou não na elevação física dos seus praticantes. Líderes da disciplina relutaram em submeter seus métodos à observação científica, e segundo alguns críticos que viram fotos de supostas levitações, eles aparentemente são apenas um tipo de salto de pernas cruzadas no ar, mas a MT parece ser capaz de produzir um forte sentimento de satisfação mental. Segundo Maharishi, ela é um caminho para o indivíduo usar vastos recursos internos, beneficiar-se de um reservatório de energia inteligente capaz, inteligência, poder, paz e alegria ilimitada. Quando uma pessoa começa a aproveitar esse potencial, diz o Maharishi, todos os aspectos de sua vida florescem, assim como os galhos, os frutos e as folhas de uma árvore crescem quando as raízes estão em contato com o alimento da terra. Por mais simples que possa parecer para os não iniciados, segundo os praticantes de levitação, as técnicas de relaxamento e levitação só podem ser aprendidas com um instrutor treinado pelo próprio Maharishi.
Após uma série de palestras introdutórias, os estudantes submetem-se a um curso de semanas que detalha as metas e os princípios da meditação. Depois disso, estão aptos a meditar sozinhos ao praticar a levitação. Os estudantes devem repetir mentalmente um som e uma palavra específica, o chamado mantra, que supostamente é escolhido pelo instrutor para cada indivíduo, segundo suas qualidades. Essa repetição em voz baixa de uma palavra, seja ela chamada de mantra ou não, foi amplamente empregada fora dos domínios formais da meditação transcendental, como método de relaxamento. O poeta inglês do século XIX, Lord Alfred Tennyson, por exemplo, usava regularmente a técnica. Numa carta a uma amiga ele escreveu: "Eu sempre tive, desde menino, um tipo de transe desperto, isso por falta de uma palavra melhor. Nos momentos em que estava totalmente sozinho, isso aconteceu pela primeira vez quando eu repetia meu próprio nome, para mim silenciosamente, até que de repente a própria individualidade pareceu se dissolver e se apagar, transformando-se num ser sem fronteiras. E esse estado não era de confusão, mas o de maior clareza, o maior e o mais certo do mais certo. Absolutamente indescritível. Aparentemente, estados de satisfação mental não são os únicos efeitos que podem ser obtidos com práticas desse tipo." Com a mão apoiada levemente sobre uma bengala coberta por um pano, o yoga indiano Subhai Pulavar parece flutuar acima do chão. Nessa foto tirada em 1936 por um viajante britânico, os assistentes de Pulavar cobriam-no com um pano durante a suposta levitação e sua descida. No início da década de 1970, o Dr. Herbert Benson, um cardiologista da Escola de Medicina da Universidade de Harvard, estava pesquisando a relação entre estresse e hipertensão. Ele supôs que se o estresse podia produzir mudanças corporais como aceleração e respiração e aumentar a pressão sanguínea e a pulsação, então algum outro fator poderia ser capaz de fazer o contrário. Ele estudou vários praticantes de meditação transcendental e concluiu que algumas pessoas em estado meditativo, repetindo uma palavra, um som, para suas experiências, ele escolheu Om, um mantra popular de múltiplas finalidades, e num ambiente tranquilo e confortável podia de fato diminuir sua taxa de pressão sanguínea, de respiração e de pulsação como quisessem. Os praticantes da meditação transcendental, dentre eles executivos, artistas universitários, disseram ter experimentado menos tensão, menos preocupação e de maneira geral mais saúde. Pela primeira vez, desde que me lembro, disse um deles: "Posso relaxar, realmente relaxar, sem drogas ou bebidas." Alguns alegaram ter achado alívio para problemas como vista cansada, enxaqueca e asma. Outros, usando uma técnica de alguma forma semelhante, falaram de resultados ainda mais comoventes. Na década de 1970, a esposa de Donald Windsky, durante uma viagem que acompanhou seu marido a uma convenção no Texas, mergulhou numa piscina e rompeu um tímpano. "Nós estávamos longe de qualquer cidade", disse ela, depois de voltar para sua casa no leste, "e eu não queria fazer Donald sair no meio da convenção. Então entrei no estado de alfa. Pus minha mão sobre meu ouvido, concentrei-me no ponto dolorido e disse: vá, vá, vá." O sangramento parou imediatamente, a dor passou. Windsky estava praticando o método Silva de controle mental, segundo o qual o padrão de onda cerebral, conhecido como alfa, reflete um estado de consciência interior. Supõe-se que muitas coisas possam ser alcançadas nesse estado, incluindo um certo grau de autocura. Um outro exemplo desse tipo é o de uma freira de Detroit, a irmã Barbara Burns,
Ela sofria de estigmatismo e miopia e durante 27 anos usou óculos cada vez mais fortes. À medida que o grau de suas lentes aumentava, sua capacidade para ver a distância diminuía e ela começou a usar bifocal. Então, em junho de 1974, ela decidiu tentar o método Silva de controle mental. Depois de entrar num estado de meditação profunda, a freira disse para si: a cada vez que eu piscar os olhos, eles vão focalizar com precisão, como as lentes de uma câmera. Ela repetia isso em todas as meditações. Segundo a freira, dali a 2 semanas, ela parou de usar óculos para tudo, exceto para ler. Quando seu oculista, ele próprio, um praticante de método Silva, informou a ela que sua córnea estava em uma ligeira deformação, a irmã Bárbara simplesmente mudou sua meditação, incluindo a desejada correção da córnea. Segundo a freira, ao voltar ao ocultista, um ano depois, ela descobriu que não precisava mais de óculos. Entre os vários sistemas desse tipo surgidos na década de 1960 e 1970, o método Silva de controle mental é um dos mais populares, assim como a meditação transcendental e outras técnicas que supostamente melhoram a saúde mental e física. O método Silva envolve um tipo de relaxamento e meditação, mas enquanto as métodos de meditação transcendental são tranquilidade e paz interior, o Silva vê essas qualidades como meios para atingir objetivos específicos no mundo externo. O método promete que uma pessoa bem treinada nos seus princípios poderá perceber perigos com antecipação, ganhar em loterias, encontrar objetos perdidos, curar vícios e atingir inúmeras outras metas desejáveis. A mente domina a matéria.